Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos ver aí o que a mídia fala, né, do Corinthians e Fluminense. Que jogaço, foi 3-3. O Corinthians jogou um belo no primeiro tempo, colocou o Fluminense no bolso. No segundo tempo a gente tomamos aquele vareio também, né? Mas assim, foi um bom jogo. O Corinthians deu uma grande melhora com essa data FIFA e com os treinamentos do seu próprio Mano Menezes. Esse treinador realmente ele é diferente. Bora conferir aí o que a mídia nos diz sobre o jogo. Um ponto importantíssimo para o Corinthians, ainda mais dada a maneira como foi a partida, né? Por mais que estivesse ganhando por 3-1, sofreu o empate, levou um sufoco danado no segundo tempo. Então, acho que está num super lucro para o Corinthians sair lá do Rio de Janeiro com 1 ponto. O Corinthians vai enfrentar quantos times com a característica do Fluminense para fazer o jogo que ele fez no primeiro tempo? Nenhum, né, Thomas? Nenhum. Talvez em algum momento o Bragantino possa jogar dessa maneira e tal, mas são raros os times que vão jogar contra o Corinthians, ou porque simplesmente jogam assim, e que permitir ao Corinthians fazer o jogo que ele fez no primeiro tempo. E o jogo que o Corinthians fez no primeiro tempo é muito específico para enfrentar um Fluminense, sabe? O Mano é desses técnicos que adora jogar contra times como os times do Diniz, né? Gosta de fazer aquele esquema de se fechar, de sair com bastante gente em contra-ataque e tal. Então, olhando para o copo meio cheio, o Corinthians jogou bem. Olhando para o copo meio vazio, jogou bem numa condição específica de jogo que ele não vai enfrentar corriqueiramente no campeonato. Começaremos pelo eletrizante empate. 3-3 no Maracanã, empataram Fluminense e Corinthians. Estou com Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi. E com você, fã de esporte, pela nossa hashtag Linha de Passe, não deixe de participar. Corinthians começa bem, faz um ótimo primeiro tempo, mostra muitas diferenças em relação ao Corinthians, então treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, parecia outro time. No segundo tempo, o Fluminense vai em cima e mostra por que é um finalista de Libertadores, enfia o Corinthians dentro de sua área, empata o jogo e por muito pouco não vira. Foi um jogão daqueles com muitos temas e muitos assuntos para a gente debater. É ou não é, Paulo Calçade? Boa noite. Boa noite a todos. É um jogo legal pelo placar, né? E analisar pelo placar pode ser a pior saída possível para a partida. De um lado, um time que sabe o que faz, que costuma fazer, mas iniciou o jogo sem nenhum compromisso. O Fluminense, lento, espaçado, vazio no centro. O Corinthians, com o Maicon, recupera 2 bolas, aciona o Yuri Alberto e assim tem 2 gols e ainda tem um pênalti. Tem o segundo tempo do Fluminense, que é um Fluminense jogando em nível muito alto. Muito alto. Esmagando saída de bola, posse de bola, jogadas de criação por ambos os lados, trocas de posições. Aí é o Fluminense que chega à final da Libertadores jogando no nível bastante elogiável. Não acho que o Fluminense vai entrar desmobilizado como fez no primeiro tempo na final contra o Boca. No Corinthians, que, como diz o Calçade, taticamente não tinha nada, o primeiro tempo foi muito bom. Foi muito bom. Tanto marcando alto, tanto que o Yuri Alberto, que fez uma bela partida, perde um gol feito numa jogada que tem muito a ver com uma marcação alta, extremamente bem executada pelo Corinthians, como também marcando mais recuado, tentando usar os contra-ataques. Ainda com alguma dificuldade de manutenção de bola, de ditar ritmo de jogo, que é alguma coisa que os times do Mano gostam quando estão bem preparados. Porém, como a gente falava aqui ontem, o Mano teve a sua estreia lá contra o São Paulo, teve outro jogo, mas o trabalho de fato começou nessa janela de transferências. E a gente já viu alguns sinais positivos. Visível. Eu acho que até na confiança dos jogadores, porque os jogadores passam a entender um pouco melhor o que precisam fazer. Exato. E eles se sentem menos desconfortáveis na partida. Perfeito. Então está muito claro que tem ali uma evolução. Não sei que tamanho ela vai ser, como vai ser contra o América, um jogo de afirmação do Corinthians no final de semana. Então eu acho que, apesar do segundo tempo em que o Corinthians não consegue fazer nada, eu acho que dentro do que era possível, o jogo foi bom. Até para o Pedro e para o Léo. O Mano Scala vem com o Juan, surpresa. Não jogam... Era até lógico. O Bruno Mendes, o jogador, estava na seleção uruguaia, mas não passou essa data FIFA com o Corinthians, passou com o Uruguai.
E jogou Matias pouco Rojas. pelo Uruguai, muito pouco. Rojas também não passou a data FIFA com o Mano. Isso fora. O que faz o Mano? O Mano escala quem trabalhou com ele esse tempo todo. Ele não trouxe ninguém que estava fora na seleção. Então, seriam jogadores até que, obviamente, poderiam ser titulares. Então, assim, o que ele quer alcançar? Foram 7, 8 dias, teve uma folga, mas quem trabalhou foi para campo, talvez entendendo o mínimo do que era necessário para enfrentar uma equipe que é muito superior hoje. Está na final da Libertadores e o Corinthians está lá no fundo da tabela do Brasileiro. Então, assim, para o Corinthians, o 3-3, assim, claro que ele tomou de 3-1 para 3-3, pode doer o corintiano ficar chateado, mas como enfrentamento ao adversário que é muito superior, houve alguma coisa perto do nada que existia lá. Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço Tudo a bem. você, Léo, Calça, Birner, o Fã de Esporte ligado com a gente. E o Fã de Esporte também estava ligado com a gente ontem. A gente, para tentar fazer uma sequência, né, do capítulo de ontem do Linha para o de agora, porque a gente prometia até amanhã muito mais sobre essa luta, né? O Corinthians está na luta contra o rebaixamento, não é problema nenhum falar, porque tem 32 pontos e o Santos tem 30, o primeiro time. Então, é um fantasma que assombra. E o que a gente debatia muito ontem era o problema de Cruzeiro, Corinthians, até o Inter pelo resultado de ontem, é que tem uma turma ali embaixo jogando bola, sabendo o que quer fazer. E talvez se fica um gostinho amargo de abrir 3-1 e tomar um empate 3-3, acho que o tal do copo meio cheio que fica opa, parece que a gente também pode jogar bola. Colocou ali de dá para ver o copo meio cheio dos dois lados, é um pouco isso. Acho que se você quiser ver pontos positivos dos dois lados, você consegue. Eu até acho que tem mais pontos positivos. Porque a gente falava ontem, a gente teve um debate aqui, Léo, sobre rebaixamento. Possibilidade de rebaixamento. Acompanhe atentamente. E a gente analisava os times que taticamente não estão legais, os times que tecnicamente são mais limitados, de onde dá para tirar, de onde não dá para tirar, e a gente estava muito curioso para ver como ia ser o Corinthians. O Corinthians, para mim, é um time que tecnicamente tem de onde tirar. Apesar que hoje tem uma coisa muito curiosa, porque tecnicamente o Mano preferiu diminuir a capacidade do time para aumentar a força física para poder executar o jogo coletivo. Faz sentido. O que é essencial. E eu acho que a resposta, se me perguntasse ontem, hoje eu não sabia como ia ser. A resposta hoje foi bem. Mesmo com o segundo tempo sendo o vareio do Fluminense. Mesmo assim, eu acho que o primeiro tempo deixa um sinal muito positivo, porque eu não acredito que contra outra equipe, e algumas equipes fortes do futebol brasileiro, o Corinthians fosse acuado, mesmo tendo caído de rendimento como caiu hoje no segundo tempo. Eu não acho que o Corinthians recuou. Acho que o Corinthians até tentou em alguns momentos subir as linhas, mas o Fluminense saía jogando, porque o Fluminense é um time que faz isso muito bem, troca de posições muito bem, as mudanças do Diniz funcionaram, as do Mano não. Eu acho que o Mano erra ao optar pelo Romero quando é obrigado a mexer no Pedro. Você tem o Wesley no banco de reservas, que é um jogador com características semelhantes às do Pedro, e você põe o Romero e você traz o Marcelo para o jogo. Porque o Marcelo estava tendo dificuldade com a juventude, com a velocidade dos jogadores do Corinthians, com a exposição na marcação. Aí você traz um jogador mais lento e mais velho, ele volta para o jogo. Mas foi uma escolha de uma marcação mais por zona, bem posicionada, ao invés de ter algum jogador que pudesse incomodar puxando contra-ataques. É uma escolha do técnico. Podia ter funcionado. Bom, boa noite a todos. Temos uma visão muito parecida da tua colocação. Acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. A equipe realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período. Acho que foi visível, né, a melhora no aspecto de construção, naquilo que a gente pensa de futebol, de competição também, de intensidade de jogo, porque o Fluminense exige bastante da gente assim. Segundo tempo, naturalmente o Fluminense iria arriscar, né? Fez uma substituição que sempre faz, tirando um zagueiro, baixando o André, colocando mais um jogador. Esse jogador que entrou se chama Arias, né? Um dos melhores jogadores do nosso campeonato brasileiro. E o Fluminense nos empurrou para trás, né? Com a posse de bola muito forte, com dois homens sempre com muita largura, e isso trouxe os nossos extremos muito para trás. Trazendo os extremos muito para trás, você perde a saída, que era o que a gente tinha bastante no primeiro tempo, e que não conseguimos mais fazer, sem dúvida nenhuma não conseguimos mais fazer.
Mesmo assim, eu acho que até, né, poderíamos ter sustentado um pouquinho. Acho que o terceiro gol a gente saiu uma jogada de construção, rifou a bola, e a bola voltou muito rápido e aí entrou no meio da nossa defesa, uma coisa rara no jogo, porque acho que a defesa se portou muito bem também. E é o somatório dos 90 minutos, acho que temos coisas positivas para comemorar e temos um caminho para continuar progredindo. Na segunda etapa, você falou da questão de não conseguiu manter a marcação um pouco mais ao alto, como foi a questão do Fluminense, que foi empurrando o time para trás. Agora, a pergunta é, como fazer para corrigir isso? E, principalmente, as mudanças que você fez, você achou que não surtiram muito efeito? Qual foi a ideia, principalmente ali, Felipe Augusto, o próprio Renato entrando ali? Qual foi a ideia com as mudanças? Na verdade, nós fizemos uma mudança no intervalo que pode ser discutida sobre ter influenciado ou não na equipe, que foi a única alteração que a gente fez no intervalo. As outras todas, nós já não tínhamos posse de bola. Elas foram feitas por desgaste físico, né? Yuri já tinha se esforçado muito, corrido muito. Já precisava um jogador talvez com uma característica um pouquinho mais, como nós não conseguimos levar a bola com qualidade trabalhada, nós tínhamos que segurar a bola na frente, então colocamos um jogador de força para tentar fazer isso, que é Felipe, né? Renato entrou no lugar de Juliano, que fez um jogo muito bom, mas que também não ia sustentar por mais tempo, né? É uma intensidade bastante grande. Mano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Eu quero saber que olhando o resultado, mano, e olhando a tabela, você fica muito triste pelo resultado. Você já me disse uma vez que não comemora empates. Então, como que você avalia o resultado olhando o campeonato como um todo, o Corinthians que ainda briga contra o rebaixamento? Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Tá? Talvez se a gente saísse de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado, né? Como estivemos com 3-1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder, né? Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição e pode ter certeza que se continuarmos assim, nesse nível que fizemos a boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos a voltar a vencer, que é o que a gente quer no próximo jogo na nossa casa. Boa noite, mano. Guilherme. Bom, acho que o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. No segundo tempo faltou futebol, né? Faltou, para falar a verdade, eu acho que faltou força, porque simplesmente o time morreu. Mas assim, foi um bom resultado do Corinthians. Podíamos ter ganho? Sim, podíamos ter ganho. Eu acho que o Mano Menezes só pecou na questão do Romero. O Romero não deveria ter entrado um jogador mais agudo, igual o Pedro. Poderia ter colocado o Wesley, só que, assim, é aquele negócio. Pode dar efeito ou não pode dar. O bom é que, assim, o time mudou muito. Teve uma grande mudança de postura também. E foi um bom resultado. Porque jogar lá também não é qualquer time que simplesmente consegue jogar. Ainda mais com o Fluminense do jeito que tá. Bom, é basicamente isso, as notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!